Bom dia, queridos. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical, né? Hoje, dia 3 de maio. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos e enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos trazer as notícias, né? Graças a Deus, ontem a nossa irmã Maria José, diaconisa Maria José, chegou em Niterói. Ela conseguiu vir no voo, né, de Brasília para o Rio de Janeiro e chegou em casa, né? Graças a Deus, já está em Niterói ontem à tarde. Nós louvamos a Deus por isso, né? Maria José estava há mais de 2 meses lá em Brasília. Ela foi antes, né, de estourar toda essa pandemia e depois não conseguiu retornar, né? Com as dificuldades, fechamento dos aeroportos, né, isolamento, aquela questão toda. Mas graças a Deus ontem ela conseguiu voltar, né? Conseguiu um voo, né? E já está aqui em Niterói, né? Então nós louvamos a Deus por isso, certo? Vamos continuar orando, né, também pelos pedidos. Estamos orando por alguns pastores, algumas famílias próximas, né, que estão enfermas com esse Covid-19, foram infectadas, né, pelo Covid. Temos o pastor Genil e a sua esposa. O pastor Genil é enfermeiro, né, e sua esposa foram infectados, está em casa, em tratamento. O pastor Genil é o pastor da nossa igreja ali em Vila Floresta, em São Gonçalo. Também pastor Leônidas, do Servo. Pastor Leônidas, sua esposa, sua filha e seu genro também estão em tratamento domiciliar, né, e vamos estar orando por eles também. E o pastor Hilton, né, o pastor Hilton também e a sua esposa também foram infectadas. O pastor Hilton mora aqui o pastor Hilton é cunhado da nossa irmã Kátia, do Júlio. O pastor Hilton, ele também é enfermeiro, trabalha nessa área de enfermagem. E ontem ele precisou ser internado. Então vamos estar clamando a Deus, vamos estar suplicando a Deus pela sua vida, né, pela sua recuperação, para que tudo transcorra bem, para que possa se recuperar e voltar para a sua casa, né, voltar para o seu lar, tá certo? Então vamos estar orando nesse momento e orando pelos demais enfermos, né, orando a nossa irmã Georgette, seu esposo Gesi, nossa irmã Ida, nossa irmã Cacilda, né, que já são irmãos nossos mais idosos, que já têm as suas lutas com outras enfermidades. Nossa irmã Edna, lá em Magé, né? Vamos continuar orando pela nossa irmã Helena Mishimoto, pelo seu tratamento, né? Continuar clamando a Deus pela sua vida, pela nossa irmã Gleice também, né, para que Deus esteja cuidando, né, de cada dia, de cada situação. Então, colocando, né, os demais enfermos, né, diante do Senhor, como nós sempre vem fazendo, né, sempre colocando, orando e depositando aos pés do Senhor, né, depositando aos pés do Senhor, ok? Então vamos estar orando nesse momento, para nós estarmos iniciando a nossa escola dominical, né, nesse domingo, 10 horas da manhã, né,
deixando o pessoal dormir um pouquinho mais, normalmente é às 9, né? O pessoal dormindo um pouquinho mais. E vamos estar orando, vamos estar nos colocando diante do altar do Senhor, para também estarmos estudando a sua palavra nessa manhã, sermos edificados. A gente entende que durante a semana talvez nem todos possam estar conosco online, ali às 18 horas, nos estudos bíblicos que temos feito. E no domingo talvez seja mais fácil para os irmãos, né, estarem conosco, ok? Então vamos estar orando nesse momento, vamos colocar diante do Senhor esse tempo que nós teremos também ao estudarmos a sua palavra. Ó Deus bendito, Pai querido, Pai de graça e misericórdia, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem realizado, tem feito, tem operado nas nossas vidas. Te louvamos principalmente, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado nas tuas poderosas mãos. Tem suprido, ó Deus bendito, as nossas necessidades, tem vindo ao nosso encontro, Senhor, e curado as nossas enfermidades. Deus bendito, nós queremos, nesse momento que nos reunimos como igreja, para estudarmos a tua palavra, Senhor, queremos te pedir também, ó Deus, em oração, em intercessão, súplicas, com respeito, ó Deus, a irmãos nossos que estão enfermos, ó Pai, muito carecem, ó Deus, das nossas orações, do teu cuidado, Senhor. Colocamos, ó Pai, os nossos irmãos idosos, nossos irmãos enfermos da nossa igreja, Senhor, nossa irmã Georgette, sua esposa Yesi, nossa irmã Cacilda, nossa irmã Hilda Guiar, ó Deus, também colocamos diante de Ti, Deus bendito, a nossa irmã Edna, lá em Magé. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa também, nós pedimos nossa irmã Helena Mishimoto, Senhor, no seu tratamento, que só possa estar abençoando, ó Deus, aquele tratamento, a medicação que ela tem tomado, que, ó Deus, ela venha sentir bem, superando todas as adversidades. Também intercedemos pela nossa irmã Gleice, Senhor, que só possa estar sempre com a tua filha, fortalecendo dia após dia e renovando sobre ela a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus eterno, mas nesse momento também nós queremos interceder por irmãos nossos que estão, ó Deus, acometidos com essa enfermidade que nos assola a nossa nação e mundo afora. Queremos interceder nesse momento, Senhor, pelo pastor Genil e sua esposa, ali no seu lar em tratamento. Rogamos as tuas bênçãos sobre o teu filho, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, guardá-lo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a medicação que está sendo ministrada, e que em breve ele possa se recuperar plenamente, ó Deus. Também intercedemos, ó Deus, nesse momento pelo pastor Leônidas, lá do Servo, sua esposa, sua filha, seu genro, ó Deus, que também, ó Pai, foram, ó Deus, infectados com essa enfermidade. Senhor, abençoa. Deus bendito, vá ao encontro, Senhor, restaurando também a saúde dos teus filhos, ó Pai. E agora também, de uma maneira muito especial, ó Deus, nós pedimos pelo pastor Hilton, ó Deus, ó Pai querido, tanto ele quanto a sua esposa também estão, ó Pai, infectados, mas rogamos pelo teu servo, Senhor, nesse momento também, que precisou ser internado ontem, ó Pai, está sob cuidados médicos, e pedimos, ó Deus, que a tua boa mão seja com teu filho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Senhor. Ó Pai, dando a ele a sua recuperação, dando a ele a cura das suas enfermidades. E agora, ó Deus, que aqui estamos reunidos, rogamos a Ti, ó Deus, pelo estudo bíblico que teremos. Que a Tua palavra venha ministrar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha explicar, ó Deus, venha desembaraçar e trazer luz, ó Pai, ao texto que estaremos estudando nessa manhã. Edifica, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, que conosco está nessa manhã. Que o Senhor possa nos fortalecer na força do Teu poder e suprindo as nossas necessidades, ó Deus, o Senhor possa derramar graça sem medida sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Assim nós choramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos nessa manhã estudando a segunda carta de Timóteo, capítulo 2. A nossa referência, né, está aqui, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Então, pode pegar já a sua Bíblia, né, para estarmos juntos
estudando a palavra do Senhor, ok? 2 Timóteo, capítulo 2, é o nosso texto dessa manhã, nosso estudo bíblico, na nossa escola dominical, né? E vamos aproveitá-lo bastante, tá certo? Vamos estar juntos estudando a palavra do Senhor. Eu quero renovar, lembrar, depois de fazê-lo, mas é bom estar lembrando, que hoje à noite, hoje é o primeiro domingo, né? Hoje é dia 3 de maio, o primeiro domingo. Hoje à noite nós teremos o nosso culto às 18 horas e estaremos ministrando a ceia, estaremos participando da ceia do Senhor. Então você que já é membro da nossa igreja, você que já é batizado numa igreja evangélica e tem nos assistido, tem nos acompanhado, você também é convidado a estar conosco nesse momento de Santa Ceia, ok? Nesse domingo agora, hoje à noite, às 18 horas. Então já separa lá o suco de uva, já separa lá um pedacinho do pão, para você estar participando conosco da Santa Ceia do Senhor, ok? Distantes, mas unidos num só coração, né? E sempre lembrando que a ceia, né, Paulo nos diz, toda vez que nós partilhamos da ceia, participamos, nós anunciamos a sua morte e a sua volta, né? Então realmente é um ato profético, então nós não deixamos de realizar a ceia do Senhor, ok? Você que não é batizado ainda, que você aguarde, né, para poder participar brevemente, né, após o seu batismo, quando retornarmos, quem sabe você já não vai poder, né, se achegar a nós e pedir batismo, né, para poder selar a sua fé, conforme nós vimos nesses dias de estudo, selarmos a nossa fé publicamente, né, e assim, né, participarmos oficialmente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do corpo de Cristo Jesus, ok? Então vamos lá. Capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos fazer a leitura. Nós temos sugeridos, né, aqui duas divisões. Eu farei um pouco mais, né, mas ao longo do texto nós vamos explicando o porquê, ok? Nós temos os estímulos no combate da fé e as falsas doutrinas, né, falsas doutrinas e como corrigi-los, certo? São as sugestões que nós encontramos aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Então vamos lá. Capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, sempre lembrando que Timóteo é como um filho na fé para Paulo, né? Então a referência a um filho sempre é presente, não é isso? Então Paulo diz a Timóteo: olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então a graça, ela é de fato aquela força motriz que nos leva a caminhar dia após dia. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Aqui nós vemos o princípio, irmãos, do discipulado, né? Isso aqui é o princípio do discipulado. Por quê? O que Paulo diz? Olha, o que você ouviu de mim, eu discipulei você, eu preparei você, eu ensinei você. Então, tudo que você recebeu de mim, né, os ensinos bíblicos, a doutrina bíblica, a sã doutrina, as palavras de Jesus Cristo, o que você ouviu da minha parte, transmite a homens, e é claro que homens e mulheres, né, a homens e mulheres fiéis e idôneos, para que estes também possam instruir a outros. Então é o princípio da multiplicação do discipulado. Eu ensino a você, você que está nos acompanhando, você que está ouvindo, você que está aprendendo a palavra de Deus, e você transmite a outros. E assim nós vamos multiplicando o conhecimento da graça do Senhor, o evangelho da nossa salvação. Isso é discipular, né? O que nós temos feito, né, ao longo desses estudos bíblicos diariamente é um discipulado, né? É um discipulado. Por quê? Porque nós estamos ensinando, transmitindo, né, o conhecimento bíblico a vocês que nos acompanham,
a fim de que vocês não apenas retenham esse conhecimento, a fim não apenas que vocês conheçam, mas que vocês, ao conhecer, possam transmitir a outros, possam ensinar a outros, possam discipular outros. Ok? Essa é a proposta do Evangelho. Quando o Senhor, lá no final do Evangelho de Marcos e no final do Evangelho de Mateus, o Senhor dá a ordem que nós chamamos a ordem da grande comissão, o Senhor diz lá, ó, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em um outro ele vai dizer, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que é a palavra de Deus. Então, a missão principal da Igreja do Senhor é fazer discípulos, ou seja, é transmitir, né, como Paulo diz, a homens e mulheres fiéis e idôneos para instruir a outros. Ok? Então, esse é o conceito do discipulado que nós precisamos viver, né? A quem eu estou discipulando? A quem eu estou transmitindo as verdades bíblicas? Ah, pastor, eu não tenho feito isso. Eu não tenho feito isso por muito tempo, então eu tenho falhado como servo de Deus, porque todos nós que somos discípulos de Cristo precisamos reproduzir discípulos de Cristo. Todos nós que somos ovelhas precisamos gerar ovelhas. Então, nós precisamos, irmãos, trazer essa consciência da missão do discipulado sobre as nossas vidas. Tá certo? Essa missão do discipulado, ela é fundamental para nosso crescimento espiritual. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Se você não tem a preocupação de ensinar a outros, de transmitir aquilo que você já conhece a outros, então você não estuda a palavra, você não se aprofunda, você não se dedica mais a essa palavra. Quando nós temos a missão, recebemos a incumbência de ensinar, e é assim com todo professor, né? Quando diz, olha, você vai ensinar naquela classe, ou, né, aquele grupo. Quando nós recebemos a incumbência de ensinar, automaticamente nós nos preparamos. Eu falo assim, para ensinar eu tenho que saber um pouco mais, eu tenho que aprender. Então você vai ler, você vai se dedicar, você vai buscar mais a palavra de Deus. Então isso gera crescimento na sua vida. Você cresce espiritualmente, você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Esse crescimento se dá exatamente no momento em que você está transmitindo a outros. Então, para transmitir, você cresce. E assim você pode transmitir, você pode ensinar e instruir a outras pessoas. Daí a importância, irmãos, do nosso discipulado, de você aprender para ensinar. E que você esteja pronto a ensinar, né? Que você possa transmitir a palavra de Deus a outras pessoas, amigos, familiares, pessoas dentro da sua casa, que você possa transmitir. Às vezes não precisa ser coisas muito formais. Você pode, né, falar, olha, eu aprendi ontem no estudo, né, com o pastor Zé Carlos, lá lendo a palavra, olha, eu aprendi isso, isso e isso. E você transmite aquilo que você ensinou, aprendeu, você transmite as verdades bíblicas. À medida que você vai transmitindo isso, a palavra de Deus, ela diz para nós que ela nunca volta vazia. Ou seja, aquela palavra fica no coração das pessoas. Deus vai fazendo a obra no coração das pessoas. Ok? Então não desistamos, né? Pelo contrário, que nós possamos insistir em ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Né? Que nós possamos sempre ter essa missão de discipular. Entendido isso? Versículo 3 nos diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Né? O apóstolo Paulo, ele usa a figura do soldado várias vezes nas suas cartas. Claro, é uma figura bem presente no seu contexto. Né? O soldado romano, né? Aquele que está ali como dominador,
né? E essa figura é muito presente na vida de todas as pessoas, muito presente na vida de todas as pessoas, né? Especialmente ali da Judéia, né? Da Galiléia. Então, a gente vai ver Paulo usando a figura do soldado para falar da armadura, né? Ele diz, olha, o escudo, né? A espada, o capacete, a bota, cingindo a couraça. Ele usa a figura do soldado. E aqui em Timóteo, mais uma vez, ele vai falar disso, né? Ele diz, olha, nós lemos um pouco mais adiante, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, né? Combate o bom combate da fé, né? Então, vai falar da batalha espiritual. E aqui Paulo diz assim, olha, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, eu e você, todos nós, fomos chamados para sermos soldados do Senhor Jesus Cristo, participantes do reino de Cristo, ok? Somos soldados, né? Somos soldados de Cristo. E aí ele diz assim, versículo 4, presta atenção, muito importante esse verso 4. Ele diz assim, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Então, olha a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que nós somos soldados de Cristo Jesus. Ora, se eu sou soldado de Cristo, eu estou para servir a Ele e a sua causa. E aí a palavra de Deus vem assim, olha, o bom soldado de Cristo, né? Ou nenhum soldado em serviço, ou seja, nós estamos em serviço do reino do Senhor, ele não se envolve com negócios desta vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou para a batalha. Então, se o soldado deixar a sua posição de soldado, deixar a sua posição de batalha, para se envolver com outras coisas, ele não vai satisfazer a vontade do Senhor que o arregimentou, do Senhor que o chamou, ok? E nós, irmãos, somos eleitos de Deus, nós fomos escolhidos, chamados por Deus pela sua infinita graça. E nós fomos chamados para sermos bons soldados de Cristo, para exercermos, né, esse ministério no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que você precisa comer, claro que você precisa trabalhar, claro que você tem a sua vida, né? Mas o que a palavra de Deus vai nos dizer é que nós não devemos deixar que essas coisas tirem o foco da nossa existência. Nós existimos para o louvor da glória do Senhor. Nós existimos para propagar, fazer discípulos de todas as nações. Nós somos chamados como eleitos do Senhor Jesus Cristo para fazer discípulos, para expandir o seu reino. E quando nós nos envolvemos em outras coisas, nós deixamos de realizar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer. Então, como soldados, nós devemos pertencer a Cristo e devemos satisfazer a sua vontade, os seus mandamentos para nós. E aí Paulo dá dois outros exemplos, versículos 5 e 6, ele vai dar dois outros exemplos, ele vai dizer assim, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Então, ele vai dar um outro exemplo agora do atleta. Então, o atleta, ele só é coroado se ele, né, participar daquela atividade segundo as normas. E assim nós, como atleta, só podemos chegar ao final e recebermos a coroa da vida se, né, o fizermos segundo as orientações dadas pelo nosso Deus. E o outro exemplo que ele fala é no versículo 6. Ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não é verdade? Isso acontece, claro. O lavrador vai lá, né? Coloca ali batata, coloca ali tomate, né? E planta ali várias coisas. E ao colher, ele é o primeiro a usufruir dos frutos, ele é o primeiro a estar participando do fruto, tá certo? Ele é o primeiro. Agora depois ele negocia, troca e faz as demais coisas. Então Paulo dá 3 exemplos, do soldado, do atleta e do lavrador a Timóteo. E aí ele diz assim, no verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Ok?
Então, de compreendermos o nosso chamado, de compreendermos a quem nós servimos. Lembra lá em Josué, capítulo 24, verso 24, que diz Josué assim, ó, escolhei a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a quem você está servindo, ok? Isso é que Paulo está falando aqui. Se você está servindo ao Senhor, então você é um bom soldado, você é um atleta, você é um lavrador que está no reino de Deus para servir ao Senhor. Versículo 8 nos diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, sempre recordarmos, né, a cruz de Jesus Cristo, sempre recordarmos a vitória de Cristo naquela cruz. Jesus morreu, mas ressuscitou. Hoje, à noite, às 18 horas, quando nós participarmos da Santa Ceia, o que nós fazemos? Nós lembramos do sacrifício de Cristo, mas também lembramos que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos, ok? Então, nós temos trazendo isso à memória, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Ou seja, Ele veio ao nosso encontro e venceu a morte. Falamos sobre isso ontem de uma maneira muito mais profunda. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, diz o apóstolo Paulo. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, lembrando aqui, né, esse versículo 9, aqueles irmãos que não assistiram ontem a introdução da segunda carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta Paulo escreve no primeiro aprisionamento, no primeiro contexto. Agora, Paulo está no segundo aprisionamento. Paulo teve 2 aprisionamentos em Roma. O primeiro foi numa casa domiciliar, ou seja, uma prisão domiciliar. Então ele gozava de muita liberdade, tranquilamente. Era um preso, vamos dizer assim, um preso político, né? Por discordar, por pregar uma outra doutrina. Agora não, agora, nesse segundo aprisionamento, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, era no ano 67 depois de Cristo, ele escreve agora já numa masmorra, né, acorrentado. Lucas está com ele ali, né, o assistindo, e poucos irmãos. Ele reclama que os irmãos da Ásia o abandonaram e apenas Lucas está com ele. E então ele diz assim, olha, eu estou sofrendo por esse evangelho, eu estou sofrendo como um malfeitor. Estou preso em cadeias, mas né, o evangelho, a palavra de Deus, não está algemada. Né? Eu posso estar aqui sob algemas, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, verso 10, tudo suporto por causa dos eleitos. E vamos lembrar quem são os eleitos, irmãos. Os eleitos são aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Os eleitos em Deus são todos aqueles que Deus já sabe pela sua onisciência, ou o apóstolo Pedro vai falar pela presciência de Deus, ok? Onisciência é a presciência. Deus sabe de todas as coisas, é a onisciência de Deus. E Pedro usa o termo presciência. Então, por Deus já saber quem vai atender ao chamado, quem vai dizer sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, né? Estes são os eleitos, estes são os escolhidos. Por quê? Nós já vimos isso, e é importante nós enfatizarmos que o Evangelho é a salvação para todos os homens. Paulo enfatiza isso. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Tá certo? Então Deus não fez o Evangelho para alguns. Deus não fez o Evangelho, Jesus não morreu por alguns. Jesus morreu por todos, para que todo mundo seja salvo. João 3,16 é muito claro, todo ali é universal. Mas, entendendo o livre-arbítrio que temos e que nos foi concedido desde o Éden, o livre-arbítrio é o direito de escolha entre o bem e o mal, entre o se submeter a Deus e obedecê-lo e negá-lo, entre querer
crer em Jesus Cristo e não querer crer em Cristo. Esse livre-arbítrio o Senhor nos concedeu. Contudo, as consequências são diferentes, né? Então, entendendo que nós temos um livre-arbítrio para escolher, e a palavra de Deus diz isso, aquele que crer e for batizado, né? Aquele que se render ao Senhor, ele tem uma consequência. Aquele que o negar já está condenado, diz a palavra do Senhor. Então, dentro dessa percepção do livre-arbítrio que nós temos, dentro da concepção de que o Senhor é pré-existente e ele tem onisciência ou presciência, segundo Pedro, né? Nós somos os eleitos de Deus porque Deus já sabia, né? Deus já sabe quem vai escolhê-lo. Então Paulo diz assim: por essa razão, tudo suporto por causa desses eleitos, por causa de você, que já escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ok? E aí, fiel a esta palavra, versículo 11, qual é a palavra? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Vamos entender esses três versos, 11, 12 e 13. O primeiro ele diz assim: se já morremos com ele, onde nós já morremos com Cristo? E aí a figura do morrer com Cristo é exatamente a figura do novo nascimento. Lembra de João, capítulo 3? Quando Jesus está falando a Nicodemos. Isso. Nesse texto, Nicodemos vem até Jesus. E Jesus, falando a Nicodemos, Jesus diz assim: olha, importa-vos nascer de novo. Ora, para nascer de novo é necessário que você morra. E como nós morremos, nós já estávamos mortos. A palavra de Deus diz, Paulo falando aos Romanos diz, né? Vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Então todos nós, antes de Jesus Cristo, já estávamos mortos por causa da nossa situação de pecado. E que morte é essa? Nós temos três tipos de morte, preste atenção nisso. Três tipos de morte, vou botar aqui, três tipos. A primeira é a morte física. Quando Deus falou lá no Éden, não comam do fruto da árvore do bem e do mal, né, que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, vocês vão morrer. Então, até que o homem comesse daquela árvore, ele vivia eternamente. Por que vivia eternamente? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para ser eterno, como Deus é eterno. E dentro do jardim existia uma árvore, que era a árvore da vida. E o homem se alimentava dela e vivia eternamente. E então o homem vai lá e come, né? A mulher e o homem comem, a queda. Então a primeira atitude foi, a primeira morte, né? Foi a morte espiritual. Por quê? Porque Deus tira o homem do jardim, Deus expulsa o homem da sua presença. Então, naquele momento, naquele ato ali, o homem morreu espiritualmente. Ou seja, a primeira morte é a morte espiritual, porque a morte é o afastamento do homem de Deus. Então, quando o homem está afastado de Deus, ele morre espiritualmente. A segunda morte que o homem recebe ali naquele momento é a morte física, porque como ele não mais vai comer da árvore da vida, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ok? Tá bom. Ele vai morrer fisicamente. Tá certo? Ele vai morrer fisicamente. Mesmo não tendo sido feito para morrer. Ele comia da árvore da vida, mas agora não come mais. Ele foi expulso do jardim. Então, a primeira morte espiritual, o afastamento de Deus. Segunda morte física, material, porque ele não se alimenta mais da árvore da vida, ele vai morrer. E a terceira morte, a morte eterna, né? É a segunda morte, é a morte eterna, é o afastamento total de Deus, é quando o homem agora vai para o inferno, e ali ele tem a sua morte eterna. Então, essas três mortes, elas acontecem num ato no Éden.
e nós recebemos essas mortes. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus vem, né, e nós cremos e aceitamos o Evangelho na nossa salvação e somos selados com o Espírito Santo de Deus, nós nascemos de novo. Que nascimento é esse? Físico? Não. Nascimento espiritual. Então, nós nascemos de Deus, da água e do Espírito. Nós nascemos de Deus. Então, das 3 mortes, nós aniquilamos a primeira. Ok? Vencemos a primeira em Cristo. Por quê nós vencemos? Porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. E ao crer em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Então, se já morremos com Ele, que morte é essa? É o batismo. Se nosso batismo é a nossa declaração de fé, nós declaramos que morremos para o mundo e estamos vivos para Deus. Ok? É um novo nascimento. A segunda morte ainda vai ser vencida. Jesus já venceu. Nós venceremos, que é a ressurreição. Então, primeira morte e segunda morte é a ressurreição. Também viveremos com Ele, é a ressurreição. Ainda que a gente morra, Jesus falou assim para Marta e Maria, né? Ainda que alguém morra, viverá, porque eu sou a vida. Ok? Eu sou a vida, disse Jesus. E a concedo a todos aqueles que eu desejo. Então, se nós morremos com Cristo, nós viveremos com Cristo. Então, nós vamos vencer a morte física. Ok? Quando Jesus Cristo voltar, haverá ressurreição. Então, nós vencemos a morte física para vivermos eternamente, também fisicamente, com o Senhor. E a terceira morte a ser vencida é a morte eterna. E nós já vencemos quando cremos em Cristo Jesus, porque nós passamos a ter uma vida eterna com o Senhor. E aí nós lembramos o que está lá em Apocalipse, né? Todo aquele que está escrito no livro da vida, meu nome está escrito, seu nome está escrito, nós não morreremos, não seremos lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, mas nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Amém, queridos? Você compreendeu isso? Né? Nós morremos 3 vezes na queda no Éden e viveremos 3 vezes em Cristo Jesus. Vida espiritual, novo nascimento. Através do batismo nós morremos com Deus e pela ressurreição de Cristo nós viveremos. E a morte eterna que nós vencemos por pertencermos ao Senhor Jesus Cristo. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, Paulo diz, se morremos com Ele pelo batismo, também viveremos com Ele na ressurreição. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Olha, a terceira vida, né? A vida eterna, né? Com Ele reinaremos lá nos céus. Se o negamos, Ele por sua vez também nos negará. Jesus falou isso, né? Eu darei testemunho a todos aqueles que forem fiéis a mim. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Né? O que diz esse finalzinho aqui? Se somos infiéis, Ele permanece fiel. A infidelidade aqui diz respeito ao nosso pecado. E por quê? Deixa eu abrir isso. Porque ainda que nós já tenhamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós continuamos pecadores. Ainda que nós estejamos em processo de santificação contínuo, né, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, diz Paulo, e isso só se dará no céu, nós somos pecadores. Então, ao pecarmos, nós somos infiéis com o Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel conosco. Mas quando nós pecamos, nós nos tornamos infiéis. E aí Paulo diz assim, ainda que nós sejamos infiéis por causa do pecado, Ele permanece fiel conosco, ou seja, a sua graça continua a nos cobrir, ainda que nós sejamos infiéis. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a graça que Ele deu a nós. Você está entendendo? Mas isso não significa que nós devamos permanecer em infidelidade. Não, pelo contrário. Se permanecermos, com Ele reinaremos. Então nós precisamos andar em novidade de vida. Precisamos andar em santidade.
precisamos caminhar cada dia mais na presença do Senhor nosso Deus, nos afastando do mal e vivendo sob a sua graça. Ok, irmãos? A segunda parte desse capítulo, né, eu vou dividi-la talvez em 3 partes. Mas diz assim, a primeira é com relação às falsas doutrinas. E Paulo diz assim, recomenda essas coisas, né, as coisas anteriores, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem o quê? Contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, mais uma vez, irmãos, Paulo vai falar a respeito daquelas pessoas que gostam de ficar debatendo, contendendo, querendo demonstrar conhecimento, né? E Paulo diz, olha, para nada aproveita isso, senão para que os ouvintes tenham a sua fé subvertida. Eu me lembro de um pastor amigo, né, e ele falou assim, não, pastor Zé Carlos, nós precisamos fazer uns debates teológicos lá no meio da igreja. E aí eu falei assim, meu irmão, né, debates teológicos são para pastores que são teólogos, que estudaram. Se você trouxer assuntos complicados, que nem entre os teólogos existe uma concordância, e discutir isso no meio da igreja, como vai ficar a cabeça dos nossos irmãos? Como vai ficar a fé desses irmãos? Então, existem assuntos bíblicos difíceis de lidar. Existem questões que nós não temos respostas, é claro, é a palavra de Deus. Existem questões que nós simplesmente aceitamos. Nós não podemos nem explicar, não temos nem como explicar, né? Mas nós cremos pela fé, e é assim que deve ser. A fé, ela vem exatamente para nos mostrar, né, e superar a nossa incredulidade, né, exatamente para superar aquilo que nós não podemos explicar. Por isso a fé é tão importante nas nossas vidas. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Marca esse versículo. Pega a sua canetinha lá, sublinha esse versículo. Ele é importante para você e para mim, para todos aqueles que são servos de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, apresentar-te a Deus aprovado. O que é ser aprovado por Deus? Eu gosto da referência que está lá em Jó, capítulo 1, quando Deus olha, visita, olha a terra e diz assim, viste meu servo Jó, homem íntegro e fiel, que se desvia do mal. Deus contempla Jó e Deus aprova Jó. É isso que nós devemos, irmãos, ser aprovados por Deus. É Deus olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para a nossa fé e fazer assim, ó, um joinha para nós. E ele diz assim, olha, estou gostando de ver o proceder daquele meu filho, eu estou gostando de ver a fé dele, eu estou aprovando as atitudes que ele está tendo. Você está entendendo? Isso é ser aprovado por Deus. Segundo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, como homem e mulher de Deus, que não tem de que se envergonhar, não é repreensível, né? Ou seja, você não vai ser repreendido porque o teu caminhar é um caminhar justo diante do Senhor. E terceiro, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que você tenha conhecimento dessa palavra, que você conheça essa palavra que traz vida e fortalecimento a nós. 3 coisas importantes para nós, ok? Evita, verso 16, igualmente os falatórios inúteis e profanos, né? Discussões insensatas, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então evita. Trabalhe com aquilo que nos une. Nós não discutimos religião com ninguém. O que nós professamos é que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele quer nos dar vida, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que nós falamos às pessoas não é religião. Nós não pregamos igreja, denominação. Nós pregamos a Cristo crucificado.
escândalo para judeus, loucura para os gentios, mas para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 17. Além disso, a linguagem deles, dessas pessoas que ficam em falatórios inúteis e profanos, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, que na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava subvertendo o coração da igreja dos irmãos, com as suas argumentações inúteis, com as suas vãs filosofias. Estes, verso 18, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então olha só como é pernicioso. Dizendo que a ressurreição já se deu, que nós já fomos ressuscitados. Como assim? Se nós voltaremos a morrer fisicamente. Como algumas seitas aí dizem que o céu é aqui. Não, nós já estamos no céu, o céu é aqui. Irmãos, se esse é o céu, com tanta corrupção, com enfermidades, com doenças, com fome, com escassez, com pecado, que céu é esse? Que céu é esse que nós vemos na Bíblia, que é um céu, é um lugar perfeito? Então, são doutrinas estranhas, são doutrinas várias. Dizer que Jesus Cristo não é Deus, dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, são doutrinas estranhas e várias, que às vezes pervertem a fé de muitos. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem falsas doutrinas. Existem outras doutrinas, como Paulo diz, que é um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então nós temos que tomar cuidado. Nós começamos estudando lá em Gálatas, irmãos que estão conosco desde o início, vão lembrar que a carta de Paulo aos Gálatas, a palavra de Paulo era uma palavra de repreensão à igreja de Gálatas. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam voltando às práticas do judaísmo, às práticas da lei. E hoje nós temos várias igrejas e vários pregadores incitando a mesma coisa, que nós temos que guardar o sábado, que você não pode comer uma carne de porco, que você tem que atentar para as festas judaicas e tantas outras coisas, irmãos. E Paulo diz, irmãos, Gálatas insensatos, diz Paulo. Gálatas insensatos. Vocês estavam na graça e já estão voltando para a lei. Está entendendo, irmãos? É um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é fundamentado na graça e não na lei. A lei, nós já estudamos isso, a lei nos serviu apenas para nos mostrar a graça de Deus. A lei nos serviu de aio. Aio, o que era o aio? Aio era aquele que ele é o condutor, ele vai conduzir você até aquele momento. Quando chega aquele momento, aquilo sai de cena. Então, a lei nos serviu apenas para mostrar a graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, nós temos vários ensinamentos que rodam o nosso meio, que estão na internet. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque esses ensinos, Paulo diz, pervertem a fé a alguns. Entretanto, versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por que conhece? Porque nós temos um selo do Espírito Santo em nós. Efésios 1,13, lembra lá? E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que anda na presença de Deus, aparta-se da injustiça, aparta-se do pecado, para viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, numa grande casa, e aqui eu quero fazer uma divisão. O versículo 20 até o versículo 21, Paulo vai usar uma alegoria. Paulo vai usar uma parábola para nos mostrar algumas coisas importantes. Por isso que eu gostaria de fazer essa divisão, que não tem aqui, mas eu gostaria de fazer. Ele diz assim, numa grande casa, verso 20, não há somente utensílios de ouro ou de prata,
há também de madeira e de barro. Então o que Paulo está falando? Numa casa, um pigarro, nós temos vários utensílios. Temos aqueles utensílios de ouro, utensílios de prata, mas também temos utensílios de madeira, utensílios de barro. Ok? Tudo para serviço na casa. E ele diz assim, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é quem? Que é Deus, estando preparado para toda boa obra. Então a palavra, né, de Deus vem assim, nós temos utensílios de honra e utensílios de desonra. Né? Que utensílio você vai ser? Você vai ser um utensílio de honra para Deus? Então, para ser um utensílio de honra, o que você precisa? Né? Se purificar desses erros, para que você seja útil ao seu possuidor, útil ao Senhor da sua vida. Então, se você caminha na presença de Deus para fazer a vontade de Deus, Deus, né, se alegra contigo. É o capítulo 37 de Salmo, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, às vezes nós queremos que Deus satisfaça o nosso desejo, mas nós esquecemos a primeira parte, que é o quê? Deus se agradar de nós. Então, Deus se agradar de nós, nós somos vasos de honra. Se nós fazemos coisas desagradáveis, nós nos tornamos vasos de desonra. Ok? E aí não somos aprovados por Deus. Então, Paulo diz isso, olha. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E automaticamente, aquele que não faz, será um vaso que não vai agradar o seu Senhor. Ok? Versículo 22 em diante diz assim, foge outro sim das paixões da mocidade, diz Paulo a nós. Das paixões aqui, Paulo está falando dos desejos, da concupiscência, né? Especialmente na mocidade, que nos leva a cometer loucuras muitas vezes. Mas não é só a mocidade, né? Temos aí pessoas mais velhas, mais, né, experimentadas, fazendo loucuras também, né? Rompendo o casamento, abandonando alianças, né? E fazendo tantas coisas que não se deveriam fazer. Foge dessas paixões, né? Especialmente da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então o que ele diz? Justiça, fé, amor e paz com o coração puro, né? Então nós devemos caminhar dessa maneira. Justiça em nosso coração, fé, sem o qual nós não alcançamos a salvação. Amor, que é o principal mandamento do Senhor. Amar a Deus e ao nosso próximo. A paz, e viver na paz que só Jesus tem para nos conceder. E também um coração puro, santificado, sem o qual ninguém verá a Deus. Repele as questões insensatas e absurdas. Mais uma vez Paulo afirma isso. Pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sublinho não aí, fazendo favor, né? É necessário que o servo de Deus não viva a contender. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser um homem ou mulher de Deus com espírito de mansidão, brando e não pronto a contender. Né? Longe de vós toda gritaria, diz a palavra de Deus, né? Toda contenda, toda ira, longe de vós tudo isso. Preste atenção novamente, versículo 24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Compreendeu, meu irmão? Minha irmã? Longe de vós da contenda. Longe de vós
né? Tem pessoas que gostam de discutir, né? Vou dar um exemplo. Vou discutir sobre time de futebol. Discussão insensata. Quem é um time não vai se tornar o outro time e vice-versa, irmãos. É uma discussão insensata. Vai ficar contendendo, com ódio no coração, daqui a pouco param de se falar por causa de bobeira. Contender a respeito de política, discutir sobre política. Política nós temos que ouvir, nós temos que ler, nós temos que, né, somos seres politizados, né? Temos que nos posicionar no mundo e a política está aí, mas discutir política, irmãos, é insensatez. Quem é de esquerda será de esquerda a vida toda. Quem é de direita será de direita a vida toda. Quem é do centro será do centro a vida toda. Você não vai convencer um a se mudar para o outro de maneira nenhuma. Você está entendendo isso? São discussões insensatas. Por isso que eu não gosto, eu não discuto política. Se você me convida, pastor, nós vamos fazer uma live para discutir política. Eu não discuto, porque é insensatez. Se você quer, né, aprender, se você quer estudar a palavra, eu estarei pronto a fazer isso com você. Assim como existem debates intermináveis que não chegamos a lugar nenhum. Se nós pegarmos um assunto na Bíblia que não tem resposta, não adianta debater, irmãos. Porque vai ficar o que eu acho e o que você acha. É uma discussão insensata. Agora, se nós discutirmos assuntos que existem base na Bíblia com soluções, então não é discussão, é aprendizado. Nós vamos aprender, nós vamos fazer uma exegese desse texto. Nós vamos destrinchar, vamos aprender com o que essa palavra de Deus está falando. Vamos trazer a hermenêutica, que é outra disciplina, para compreendermos, né, e interpretarmos a Bíblia. Então, usando das ferramentas, nós vamos chegar à verdadeira interpretação daquele texto. E aí não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então, eu vou reforçar o que Paulo diz, né? Um homem de Deus, o servo do Senhor, a serva do Senhor, não vive a contender. Foge das discussões, foge dessas questões insensatas e absurdas, foge disso. De discussões de política, foge disso, meu irmão. Tenha seu posicionamento, mas entenda que quem tem um contrário vai continuar sendo o contrário. E sim, seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, porque a paciência é necessária para ensinar. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Né? Então, Paulo diz assim, muitas vezes, e aí vamos falar em termos de reino de Deus, casa do Senhor, conforme a palavra de Deus aqui, as pessoas se opõem ao ensino bíblico, tão claro na Bíblia. E aí Paulo diz assim, olha, disciplina com mansidão. Disciplina não é no sentido de bater, é mais de instruir com mansidão aqueles que se opõem à palavra de Deus, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, certo? Ou seja, nós trazemos aquilo com paciência, com mansidão, para que aquela pessoa entenda que o posicionamento dela está errado, e aí é o arrependimento. Então, para que Deus lhe conceda não somente o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Está entendendo isso? Então, aqueles que se opõem às Escrituras, à palavra de Deus, eles estão num laço do diabo e fazem a vontade do diabo. Porque o diabo semeia contenda para dividir o povo de Deus, para trazer divisão no meio da igreja. Quantas igrejas foram divididas por contendas? Pessoas que se prestaram a fazer a vontade do diabo. Foram feitos cativos por ele. E a partir desse momento, as igrejas se dividiram. Divisão é vontade de Deus? Em nenhum momento.
Multiplicação sim, mas divisão não. Não divisão por contendas, por brigas, não. Multiplicação sim, né? Vamos abrir uma nova igreja, vamos abrir uma outra congregação, vamos expandir, aí sim. Mas divisão nunca foi a vontade de Deus. A contenda não é. Então, nós, irmãos, devemos ouvir plenamente o que diz a palavra do Senhor. Plenamente. E andar conforme essa palavra, para que o Senhor edifique as nossas vidas. Amém? Eu quero fazer um breve resumo para nós concluirmos o estudo dessa manhã, da nossa escola dominical, né? No capítulo 2 de 2 Timóteo. Vamos fazer um resumo? Primeiro, Paulo nos fala no versículo 2 a respeito do discipulado. E ele diz: o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então, no sentido de multiplicação, não divisão, viu? Multiplicação. Todos nós somos chamados a ser discipuladores. Somos chamados para ser discípulos e para fazer discípulos. Segunda questão. Nós somos soldados de Cristo. E como bons soldados de Cristo, nós não devemos nos envolver, embaraçar com os negócios desta vida. Tá certo? Porque Deus nos chamou para servi-lo e devemos fazê-lo com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa força, com a nossa saúde, devemos servir ao Senhor. E aí, né, Paulo nos diz isso também, avançando um pouco mais, ele diz lá no versículo 11, se já morremos com ele, através do batismo, também viveremos com ele na ressurreição dos mortos. Se perseveramos, também com ele reinaremos eternamente, é a vida eterna, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E aqui vem a questão da apostasia, apostatar da fé. Se somos infiéis, ele permanece fiel, e nós entendemos isso. Ainda que nós venhamos a pecar, ele continua fiel com a sua graça. Por isso nós podemos ser regenerados, podemos ser perdoados, apesar dos nossos erros. Mais adiante, Paulo diz: evita as contendas de palavras, e ele no versículo 15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você deve ser um obreiro aprovado por Deus. Caminhe a sua vida para ser um obreiro aprovado por Deus. Evita falatórios, né? Tudo isso. E aí entra o versículo 20. Seja utensílio para honra e não para desonra, né? O utensílio de honra, Paulo diz, aquele que a si mesmo se purificar nesses erros, será utensílio para a honra útil ao seu Senhor. Então seja um utensílio de honra para Deus. Foge das paixões, dos desejos, né? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz e o coração puro. E por fim, né? Não ande a contender. O servo de Deus não vive a contender. Pelo contrário, ele é brando para instruir. É paciente, disciplinando com mansidão. Ok? Sempre na expectativa que o Senhor trará de novo aquela pessoa ao arrependimento e à sensatez. Amém, irmãos? Esse é o resumo do capítulo 2 de segunda carta de Paulo a Timóteo. Amados, como é bom nós podermos estudar a palavra de Deus. Como é bom nós podermos crescer na palavra de Deus. Como é bom. E nós estaremos orando nesse momento, encerrando a nossa escola dominical, encerrando o nosso estudo bíblico. Quero convidar a você que não tem nos acompanhado a estudar, né, na nossa página aí do Facebook, os outros estudos. Diariamente está lá, fica gravado, você pode rever cada um, né, para o seu aprendizado. Também na nossa página do YouTube, Primeira IECN, também você vai encontrar. São ferramentas que nós temos disponibilizado para você crescer, para você
aprender cada vez mais a palavra de Deus, né? Crescer como servo do Senhor. E amanhã nós estaremos, amanhã, segunda-feira, às 18 horas, de segunda a sábado, 18 horas, nós estaremos no capítulo 3 e assim vamos seguindo, né? Porque nós temos aí mais um bom tempo pela frente. E quero confessar aos irmãos que eu estou ansioso por começarmos o estudo aos Hebreus, né, que está aí mais adiante, talvez na semana que vem, na outra semana, nós temos quanto capítulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, daqui a 7 dias, nós temos aí uma semana que vem, né? Próximo domingo, talvez nós começaremos aí a Epístola aos Hebreus. Eu estou ansioso por essas cartas, essa Epístola, irmãos, aos Hebreus, que é riquíssima e vai nos falar muito a respeito dessa questão da lei e da graça, muito, né? Então vamos estudando a palavra de Deus. Tem sido muito gratificante estudar junto com vocês a palavra de Deus, crescermos juntos, né, nesse momento de pandemia, de isolamento social que tem se estendido na nossa cidade. Ainda não temos previsão, o prefeito estendeu até o dia 22 de maio, não temos previsões de liberação ainda para os cultos, para as reuniões, mas nós vamos seguindo estudando a palavra do Senhor. Eu quero reforçar a você que é membro da nossa igreja, né, a importância de você enviar, né, através dos aplicativos aí, né, se não for necessário ir, o seu dízimo, a sua oferta, para estarmos assim cumprindo, né, os nossos compromissos como igreja, né? Os nossos compromissos não cessam, né? Não cessaram. Nós continuamos a ter compromisso com os nossos missionários, funcionários da igreja e as demais demandas da nossa igreja, né? E são as nossas ofertas. O governo não vai nos ajudar a manter nada. O governo não vai pagar as nossas contas, os nossos compromissos, irmãos. Ok? Somos nós, como irmãos, como membros da nossa igreja, que temos essa grande responsabilidade de sustentar a obra do Senhor. Tá bom? Então, quero reforçar isso, né, com cada irmão. Nós vamos estar colocando novamente os dados bancários. Temos uma conta na Caixa Econômica e outra no Banco no Bradesco. Né, e você pode estar fazendo por transferência, tá certo? E nós vamos estar fazendo isso. Vamos estar orando. Nós recebemos o pedido aqui da nossa irmã Lúcia, né, para continuar orando pelo pastor Hilton, né? Temos orado por ele e pela sua esposa Marilene, né, que estão com a Covid-19, e vamos continuar orando pelo pastor Hilton, né, que está internado, né, para que Deus tenha misericórdia dele também. Lembrando, hoje, 18 horas, o nosso culto, você, nosso convidado, a estar conosco. Teremos Santa Ceia, tá certo? Prepare lá o seu cálice, prepare lá o seu suco de uva, prepare um pedacinho do pão, na quantidade de pessoas que são batizadas na sua casa. E juntos nós participaremos desse momento de Santa Ceia do Senhor. Ok, irmãos? Vamos orar. Eu quero agradecer a sua presença conosco nessa escola dominical, né, que você possa buscar sempre, dia após dia, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar nesse momento, encerrando então a nossa escola dominical nessa manhã. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus de graça, de misericórdia, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra que nós podemos estudar nessa manhã. Obrigado, ó Deus, pelo Teu ensino, obrigado pelo aprendizado que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigado, ó Deus, por nós podermos aprender dia após dia na Tua presença, Senhor, a conhecer e reconhecer, ó Deus, que o Senhor é tudo em nós. Deus bendito, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pai de amor, louvado seja o Teu nome. Rogamos-te agora, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã, Pai, de cada família que nos assiste nesse momento, que está, ó Deus, crescendo, ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com a Tua provisão em cada lar, com a Tua bênção, Senhor, curando as nossas enfermidades, ó Deus, suprindo todas as nossas necessidades.
Deus bendito, nesse momento, mais uma vez, te rogamos pelos enfermos, especialmente, Senhor, ó Pai, aqueles que estão agora infectados. Toma, Senhor, a vida do pastor Hilton nas tuas mãos, naquele hospital, a sua esposa, Marilene. Toma, Senhor, a vida do pastor Genil e a sua esposa, a vida do pastor Leônidas, a sua esposa, sua filha e seu genro. Senhor, toma a vida dos seus filhos diante do Senhor. Ó Pai, curando as suas enfermidades, abençoando e fortalecendo o seu ser. Assim como também, Pai, os demais que se encontram nas UTIs, nos hospitais, ó Pai, no Rio, São Gonçalo, em Niterói, em tantas cidades no Brasil, ó Deus, e no mundo afora. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, que temos pedido, ó Pai, que o Senhor possa conceder sabedoria a que os homens, ó Pai, cientistas, para desenvolverem uma vacina, para desenvolverem, ó Deus, um meio mais eficaz de tratamento. Senhor, nós te rogamos por isso, ó Pai, para que essa solução chegue, ó Deus, e assim possa trazer cura às pessoas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Conceda-nos um dia na tua presença, Senhor, para fazermos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer, ó Deus, que é a tua vontade. Nós te louvamos, nós te adoramos, com perdão dos nossos pecados. Nós nos colocamos diante de ti. Assim te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, irmãos do pastor Zé Carlos, Jorge, Maria Cecília, todos. Um bom domingo. E mais tarde, 18 horas, estaremos juntos. Ok? Um bom almoço a todos. Deus abençoe. Ide em paz. Esqueci um anúncio aqui também, que eu vou a tempo ainda, né? O Sinésio, tio da Geórgia, né? E Helena, pediu que nós também estivéssemos orando pela Lorena. Hoje é aniversário dela. A Lorena é a filha, né, do Sinésio e da Helena, né, prima da Geórgia. Então nós vamos orar pela Lorena nesse momento também. Vamos estar intercedendo, né, por ela também nessa hora, ok? Jorge mandou um recado aqui, eu esqueci, mas há tempo ainda. Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Lorena, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à tua filha. Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja multiplicando com graça e poder as bênçãos sobre ela, Senhor, e que a cada dia, ó Deus, ela possa sempre lembrar de Ti e viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim te pedimos também pelos demais aniversariantes, ó Deus, pessoas que possam estar aniversariando hoje, aniversário também de casamento. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também as suas vidas e, ó Deus, multiplicando com saúde e graça para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a vida do Sinésio, da Helena, Senhor, da igreja ali em Camaipi. Que esteja, ó Deus, fortalecendo dia a dia na caminhada cristã diante do Senhor. Te oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Sinésio, Helena, né, Lorena. Deus abençoe. Um grande abraço à igreja congregacional também de Camaipi, Angra dos Reis, que tem os irmãos que têm nos acompanhado, a nossa igreja em Niterói, né, e outros irmãos que também têm estado conosco. Deus abençoe a todos. Irmãos, um bom domingo, um bom almoço. Ide em paz.